Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, Senhor, agora, nesse momento, Senhor, a Tua presença sobre esse local, Pai. Venha, Senhor Deus, com a porção abundante da Tua presença, Pai, sobre as nossas vidas. Que aqui, Senhor, possamos sentir a Tua presença, Pai. Para que o Senhor conduza esse podcast. Para que vidas, Senhor, sejam tocadas através das nossas vidas, Pai. Através da vida da Vivi, da Maria, da minha vida, que os nossos testemunhos, que aquilo que nós façamos aqui de todo o coração, atinja, Pai, os corações das mulheres que precisam ser tocadas, que precisam ser alinhadas, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que essas mulheres, que tudo depende de nós, Senhor, mulheres. A transformação da nossa casa, Senhor, ela é sentida, ela é palpável através das nossas vidas. Nós somos responsáveis, Senhor, pela destruição ou pela construção da nossa família, Pai. Nós, mulheres. E é por isso que estamos aqui. E é por isso que esse podcast existe, Pai. Para que, Senhor, fale através de nós com essas mulheres. Então eu creio, Jesus, eu creio que a Tua presença está aqui neste lugar. Eu creio, Senhor, que aqui nada é por ego e simplesmente para falar aquilo que aconteceu nas nossas vidas, aquilo que o Senhor fez. E nós sabemos, Senhor, que isso é só o começo, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas coisas ainda vão acontecer, muitas coisas serão vistas através de nós. E que sejamos sempre, Pai, um exemplo das nossas vidas para essas mulheres que precisam estar estabelecidas em Ti, Pai. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço pela oportunidade de estar aqui falando em Teu nome. Então, Pai, nenhuma palavra que venha sobre a minha boca fale sobre mim, mas sim, fale sobre Ti, Pai, em nome de Jesus, e eu Te agradeço. Amém. 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 Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Vivi Bruno e para mim é um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio desse podcast. Eu sou esposa do Eduardo, legendário 143648. Amor, te amo. Sou mãe do ursinho, Heitor Bruno. Acabou de se formar no último final de semana. Mamãe te ama. E sou também mãe do Davizinho Bruno, que ele tá dentro do espectro autista. Então, assim, uma causa que eu defendo e carrego com o meu coração. E pra mim é uma honra estar aqui doando o meu tempo, doando a nossa vida em prol de levar o nosso testemunho pra vocês. Né, Maria? É isso, gente. Estamos aqui para servir vocês com o que Deus derramar aqui. A gente vai conseguir passar para vocês e que o Senhor seja palavra viva. Amém. Aqui nesse ambiente. Que o Senhor possa fluir, que Ele possa derramar tudo que Ele tem para derramar nas nossas vidas. Meu nome é Maria, eu sou esposa do Hugo, legendário 143651, e da conquistadora Maria Rita. O número dela é 143651, dígito 1. Boa. Ai, somos um casal rei também. É o casal 6992. Amém. E estamos é isso, estamos aqui, Vivi. Ai, gente. Hoje a Vivi vai transbordar. Nossa. Não e essa assim, Vivi, essa Vivi. Não, mas essa também. As duas. Gente, hoje eu tô aqui só... Assim, eu sou só uma, tá, gente? Então, elas que vão comandar. As Vivis. Antes de eu passar, assim, eu preciso dizer o quanto eu honro a vida dessa mulher forjada que tá aqui. Jesus. Ela é uma inspiração, assim, pra mim. Eu tive a felicidade de, no processo do meu esposo, ser cuidado por algumas mulheres, e uma delas foi a Vivi, que tem o nome lindo, Vivi. Tá vendo, gente? Começou, né? Tô suspeita de falar, mas sabe quando você olha pra essa pessoa e fala, um dia, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela? É a Vivi. Então, pra nós é uma honra. Obrigada, Vivi, por estar aqui. Gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vivi. Obrigada. Quanto amor, assim, eu não tenho palavras para agradecer a Deus, primeiramente, né? A Deus, porque a Ele é toda a honra e toda a glória, né? Não é nada sobre nós, é sobre Ele.
Amém. Então, agradeço a Ele pela oportunidade de estar aqui com você. Agradeço vocês, Maria, Vivi, pelo convite. Eu me sinto privilegiada por estar aqui hoje. Falando do meu testemunho, falando de tudo aquilo que Deus fez. Então, eu sou a Viviane Santos de Oliveira, sou casada com o Rodrigo de Oliveira, legendário 93935. Sou filha do legendário 01, o Rei Jesus Cristo. Somos o casal REM 4080. Gente, é muito número pra gente, pra gente decorar. Mas a gente vai indo, a gente decora. Daqui a pouco é mais um filho, né? Mais outro. Vai Vivi? E é assim, eu tenho o privilégio também de servir nesse ministério que é o legendário, né? Muita honra por essa ferramenta, né? Por essa ferramenta que tenho certeza que veio direto do coração do Senhor. Então, estou aqui para falar tudo aquilo que vocês me perguntarem, estiverem aqui. Meu coração é de vocês, a minha vida está aqui para ser usada, para transformar aquilo que é necessário e aquilo que as vidas que precisam ser tocadas, né? Amém. 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 Se eu pudesse dar um sobrenome pra Vivi, seria Vivi Servir. Porque, assim, essa mulher servindo, gente, olha... Se você tem que voltar no nosso podcast, pega o episódio da semana passada, que foi o da Ingrid, e lá ela vai contar sobre um anjo do Senhor chamado Vivi, que apareceu na vida dela e que também apoiou nessa transformação. Ai, glória E a Deus. ela que hoje, assim, então, ela tem realmente essa questão de servir, de apoiar, de ser usada por Deus para poder apoiar tantas famílias. A gente vai hoje ouvir o testemunho dela, assim, tudo que ela tem para transbordar em nossos corações, mas eu não tenho dúvidas do tanto de mulheres. Se eu tivesse, assim, numa plateia hoje, e pedisse assim, levanta a mão, quem é a esposa de legendário aqui de São Paulo e foi servida pela Vivi? Milhares iriam levantar, Glória né? a Deus. Gente, é um privilégio, é só isso. É um privilégio de Deus. Amém, Vivi. Poder servir. E nós fomos impactados por isso, né? Pelo servir. Quando o Senhor chamou a minha casa, a mim, ele me chamou de uma forma, mas o Rodrigo, ele chamou pelo servir. O Rodrigo serviu antes de ser batizado. Olha só. Primeiro ele serviu. Primeiro ele batizou pessoas. Amém. Para depois ele se converter e render as águas, que é o batismo. Então, minha casa foi chamada pelo servir. Então, por isso que eu acho que a gente serve e serve. Com amor, com amor. E não se cansa, né? A gente não se cansa. Porque Deus faz nova todas as coisas e Ele renova as nossas forças, né? Todo dia. E assim, quem olha pra Vivi, assim, com o sorriso que ela tem, com esse jeito que ela tem, não é só as pessoas que ela conhece. Ela abraça a gente com um amor, e eu tenho assim pra mim, depois a gente vai chegar nas histórias, mas teve um desses tops que meu irmão subiu, e aí no meio das lives a gente contando ali que ele viria de longe, e ela toda preocupada, ai, seu irmão, e sua cunhada, e seu irmão. E aí no dia que eles estavam lá, ela na fila, cadê seu irmão, cadê sua cunhada? Ela fala, olha, oramos muito por vocês. E ela abraça, assim, a gente de um jeito que tem, assim, um cuidado muito especial, Vi. É muito transbordante, assim, a sua maneira. E a gente faz, o fluir é tão natural que às vezes a gente não percebe que a gente impacta tanto as pessoas, né? Porque a gente doa o coração. Então, assim, tudo que a gente faz com o coração, a gente não... A palavra de Deus já fala, né? O que você faz com a mão direita, a esquerda não vê. Então, a gente nunca pede recompensa humana. Eu só peço que Deus olhe, sabe? Pra minha casa, pra minha vida. Tudo que eu faço é natural. Então, acho que a gente não percebe a imensidade, o tamanho que a gente impacta a vida das pessoas, né? E glória a Deus, porque é assim. Porque assim eu blindo meu coração de uma coisa chamada o ego. Que eu sempre falo, Senhor, não deixa isso entrar na minha vida. Não deixa, porque eu quero servir com a tua humildade. Amém. Que é essencial. Entendeu? Então, tipo, é pra Ele, por Ele, pra todas as coisas. Então, a humildade do Senhor está sobre a minha vida. E é por isso que acho que a gente impacta as pessoas e não vê que tá impactando, né? Tanto dessa forma. A gente se sente tão pequenininha, né? Ali naquela multidão, mas Deus está enxergando a gente, Sim. né? Ele está conduzindo a gente, né? E Exatamente. não é só a gente tá falando aqui, né, de legendários ou de montanha. Conheci a Vivi através do Legendários, mas é um servir também na sua casa, na sua família, na sua igreja.
igreja local. Vivi mesmo, ela tá servindo em todos os lugares. Você vê assim, a virada do final de ano, ela tá servindo. Você vê ali no GC, ela tem o GC. Depois, Vivi, se você permite, a gente vai deixar aqui os endereços para quem for próximo da tua região e participar. Ela lidera um GC também. Olha isso, como que a mulher arruma todo esse tempo para servir mesmo o reino, né? Acho que é por isso que você consegue transbordar tanto, porque eu percebo que você pratica o eis-me aqui, Senhor. Sempre, sempre. Eis-me aqui, que eu diminua cada vez mais para que ele se resplandeça na minha vida, sabe? Amém. Esse não é só é o lema da minha casa. O Rodrigo também, assim. O Rodrigo tem uma humildade que eu falo. Gente, ele pra mim é a representação do Senhor na minha casa, sabe? Amém, que lindo. Então é isso. Amém. Então, acho que a gente começa assim, eu acho que a gente tem aqui assunto para uns 3, 4, 5 episódios. Mas a gente tem 1 hora ali pra dar uma encurtada, num resumo, um spoiler, mas talvez começando do começo, Vivi. Assim, acho que assim, como é que aconteceu se você já era uma pessoa cristã? Acho que como foi esse encontro seu com Deus, a sua casa, até a gente aterrissar daqui a pouco na montanha, né? Tem muitas montanhas por aí. Eu vou ter que resumir muito, assim. Eu falei spoiler, porque depois a gente vai ter que fazer como é que parte chama? 1, Feriado. parte 2, tem que fazer parte 3. Feriado. Bom, eu nem me enxergo mais da onde eu saí, sabe? Não me vejo mais lá. Então, assim, eu falo para muitas pessoas que conheceram a Vivi de antigamente, falam assim, não me procure lá porque não estou mais lá, entendeu? E eu fui uma pessoa que foi muito intensa na minha vida, em todos os sentidos. Eu vim de uma criação muito difícil. Meu pai era extremamente violento, agressor, agredia minha mãe, agredia os filhos. Então, a gente cresceu nesse ambiente de um disfuncional, de muita agressão, de muita deficiência de amor. E nós crescemos diante daquilo, né? Então, eu vivi muita emoção intensa. Então, tipo assim, eu era feliz ao extremo, eu era triste ao extremo. E eu vivia essa dupla personalidade sempre. Era uma curva muito grande. Então, eu era feliz, eu era triste, eu brigava, eu discutia. Eu não tinha controle sobre a minha personalidade. Então, assim, muita coisa que eu vivi lá atrás, Deus transformou grandemente. Mas através do suicídio do meu pai. Meu pai se suicidou em 2017 e eu tive que procurar uma força maior. Nós éramos católicos romanos da igreja local. E até coroinha, na parte do evangelho, nós que anunciávamos o evangelho. Só que aquilo não me sustentou quando eu precisei, né? Foi um momento muito difícil da minha vida. E eu tive que procurar uma ajuda muito maior. Jesus foi a salvação. Porque daí eu tinha até... Eu tenho na família uma prima que ela é a crente chata, sabe? Crente que te persegue. Tinha vezes que até me escondia dela. Trancava a porta. Lá vem. Ai, não, finge que de manhã, lá vem os crentes. A Carol, um beijo, prima. Um beijo. Olha. Te amo, viu? Você foi instrumento da minha casa, você sabe disso. Carol e o Rodrigo têm um ministério muito lindo lá na região onde eles são, de Osasco. E foi através da vida dela, através da persistência dela que eu conheci o Senhor. Amém. Né? E ela me conduziu naquele todo processo de luto, pós-luto. E foram 3 anos orando todos os dias, indo, igual eu falo assim, eu nunca fui uma pessoa que insistiu para que o Rodrigo fosse comigo. Eu ia sozinha. Todos os domingos eu estava sozinha. E eu chegava em casa, era uma guerra. Porque ele não aceitava a minha mudança tão brusca de religião, né? Sim. Que ele entendia que não era sobre Jesus, que era religiosidade. É um fanatismo, talvez, né? De ir sempre, de fazer, de deixar. Sim. E às vezes a pessoa vê a sua mudança e a pessoa tem uma certa rejeição no começo, mas depois a pessoa quer saber o que está acontecendo, né? Exato. E para saber o que está acontecendo, você tem que seguir os mesmos passos, né? Exatamente. Mas depois de um tempo a gente foi entender por quê, né? Por que ele não aceitava a minha conversão. E aí
foram 3 anos nesse processo de eu colocar a Bíblia do meu lado. Eu não chamava ele, não pedia pra ele, amor, vamos comigo, amor, eu preciso te mostrar o que tá acontecendo. Nunca chamei ele pra ir pra igreja. Eu sempre ia pra igreja e colocava a Bíblia do banco do lado. Deixava aquele banco ocupado. É dele. É dele. Já profetizando que um dia ele estaria com você. Então, da minha boca, ele nunca ouviu um vamos comigo. Tá. Era a minha Bíblia, que fazia a personalização da persona dele, né? Já materializava ele através da sua Bíblia. Isso, já através da minha Bíblia. E assim foi 3 anos. 3 anos. Até o dia que ele falou assim, peraí, ela tá mudando tanto. Exatamente. É bem isso que acontece mesmo, né? A pessoa tá mudando, eu quero saber, senão eu vou ficar pra trás, né? E aí começa, deve ter um conflito ali na mente que você fala, não, eu vou ter que ir, vou ter que me render, eu vou ter que acompanhar, né? Não, e é impossível uma pessoa não se encher de Deus e ela não transformar o ambiente, e ela não transforma a diferença, né? E a luz começa a fazer parte de você de uma forma muito diferente. E aí ele percebeu o brilho do Espírito Santo em você. Ele viu, ele falou assim, deixa eu ver o que tem lá. O que ela tá bebendo. Porque às vezes, tá bebendo. Às vezes tem os conflitos em casa e aí você fala, nossa, a pessoa já reage diferente, né? Já não liga mais pra determinada coisa, né? A agressão verbal, de repente, deve ter alguma coisa aí, né? Sim, então, igual eu falei pra vocês, eu vivia numa dualidade muito grande entre o feliz e o triste. E quando eu tava muito triste, eu agredia quem é que estivesse na minha frente, entendeu? E ele viu que a minha personalidade tava mais estável, né? Eu tava mais estável, mais centrada. Então ele falou, peraí, deixa eu ver o que tá lá, né? Ali já era um controle na mão de Deus, já era talvez uma guerra de joelho dobrado. Acho que talvez algumas coisas já começaram a fazer diferença em você. Exatamente. E aí ele foi. Só que ele foi numa igreja que era muito pequena, era de 30 membros. E ele não aceitava a forma como era conduzido ali, toda a palavra. Tinha algumas divergências entre ele e como era conduzido o culto. E ele falou assim, amor, aqui eu não me encaixo. Só que eu estava sendo cuidada, tratada, discipulada. Estava tendo um cuidado que igreja grande eu não teria, entendeu? Só que eu entendi de Deus que eu tinha que seguir ele. Porque eu falei, peraí, se ele me chamou pra ir conhecer outro local, eu preciso ser sábia e com ele, móvel, né? Ser moldada, tipo assim, eu preciso ir com ele, conhecer o que ele tá me pedindo. Então vamos procurar outra igreja. E aí a gente rodou 5, 6 igrejas e nenhuma ele aceitava. Mas ele foi com você na sua alguma vez ou ainda não? Ele chegou a ir umas 2 vezes, assim. Porque o Rodrigo, ele tem um dom do louvor, né? Ele foi cantor sertanejo. Vai fazer dupla com o Du, né? Gente. Ele foi Temos um cantor oficial. Ele cantou 12 anos 12 anos de música e 8 anos comigo, né? Então, 8 anos do nosso casamento foi ele cantando na noite. Então, ele tem o seu dom do louvor, esse chamado do louvor. De levita, né? Que a gente chama na igreja. E ele foi chamado por a parte do louvor. Então, o louvor, ele ficava lá deslumbrado, né? Quando ela palavra, ele dormia a parte do culto inteiro. Ia pra fora, né? Quem não, né? Criança, né? Que fica até uma parte, tem o Kids e eu tô lá. Saiu o Kids, acabou. Acabou, era o Rodrigo no culto. Tá bom. E aí, ele foi chamado pelo louvor. A igreja evangélica conquistou ele pelo louvor. E ele começou, amor, faz sentido aqui, tô gostando daqui. Só que eu gostar dele era louvor. Louvor. Podia ser um culto só de louvor. Só adoração, o show. E aí fomos pra Lagoinha de Osasco. Aí se identificamos lá, tanto eu quanto ele. E nisso já comecei o chamado de servir, né? Conversei com o pastor Hudson, conversamos um monte. Ele, não, vem pra cá, ficam aqui, se estabeleçam aqui. E aí aconteceu da gente se firmar na Lagoinha de Osasco. Só que nós mudamos pra Barueri. Quando mudamos para Barueri, ele que só assistia metade do culto, a outra metade não tinha tanto ele, amor, não precisamos atravessar a Castelo para ir para Osasco. O louvor a gente pode escutar o louvor a gente pode ouvir aqui do lado. Aí ele falou assim, vamos conhecer a Lagoinha de Alphaville?
Tá. E eu peguei e falei assim, vai, vivi de novo, né? Sair, obedecer, porque a gente, mulher, precisa saber qual é a hora nossa de abaixar a cabeça e não, tipo, não, aqui não. Eu nunca tive essa arrogância de impor nada, eu sempre aceitei as coisas que ele me falava. Então tá bom, então vamos mudar pra Alphaville, vamos mudar pra Lagoinha de Alphaville. E aí, o processo foi com o pastor Eduardo Oliveira, né? Não sei se vocês conhecem. E pastor Eduardo é uma bênção. Eu lembro de ir lá quando a Lagoinha Alphaville tinha 300 membros. Era muito pequenininha, assim. E era pastor Eduardo. Foi nessa uma parte bênção que a gente... que vocês chegaram. Sim, Que bem. só que o inimigo, ele é tão sujo que ele tapou os meus ouvidos de uma forma que eu não conseguia entender o culto. Olha só. Nossa. E o Rodrigo derramado do meu lado, eu, Jesus. Gente, meu E aí, Deus. terceiro culto, ele aceitando Jesus. Que bênção. E eu lá, Jesus, o que tá acontecendo? Que eu E não você tô entendendo desconectada. nada. E eu desconectada total, eu não tinha vontade de ir pra igreja. Nossa, Vi. Aham. Olha só, né? Gerando discórdia, né? Gerando Meu discórdia. Deus. Não, e desconexão Que é isso, né? Porque separa um pro lado, separa outro pro outro, você atinge a família, né? Aham. Como é que- Só que eu falei, eu vou permanecer, porque eu tô Amém. vendo o Foi que tá sábio. acontecendo com ele, né? Uhum. E aceitou Jesus e aquela caminhada, e aconteceu tudo aquele processo do André Fernandes vir pra Alphaville. Uhum. Em março de 2022, ele falou assim: vamos servir? Eu, Oi? oi? Minha batizada, Não, criatura. e dentro, assim, fogos, tudo pulando. Nossa. Jesus. Nem é batizada ainda, não vamos deixar a gente servir, né? Aham. Ele, não, mas vamos tentar, né? E aí, nisso tem outra coisa, mas é um papo pra outra situação, senão a gente vai ficar muito tempo nesse assunto. E aí, a gente foi servir. Aí ele, 7 horas da manhã, o Edson e a Neiva, que é do Ministério do Diaconato lá, falou, 7 horas da manhã aqui. Eu falei, Rodrigo, 7 horas da manhã, você não vai estar aqui? Vou sim. E 7 horas da manhã, no domingo, ele tava lá pra servir. E aí, Amém. não paramos mais. Que bênção, Amém. até hoje. Aí teve o Glória a batismo Deus. dele, teve tudo e assim foi. Mas porque a minha obediência estava acima de tudo. Não tava entendendo nada, Mas estava lá. mas no estava lá. propósito. E aí colhemos tudo o que colhemos até agora, né? Você foi muito sábio. Assim, você teve uma visão do céu, Sim. de fato. Porque você poderia trocar, não, agora eu tenho que ir comigo, ou vamos nessa. Sim. Mas não, você percebeu que ele estava caminhando e você não, eu vou acompanhar o meu esposo. Uhum. E você colhe os frutos hoje de tudo isso. Exatamente, amiga. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. E por isso que eu aí, falo, né? Assim, nós mulheres, às vezes a gente precisa chegar nesse ponto. Às vezes fala, não, minha casa não foi transformada. Não foi transformada por quê? Por que que não foi? Porque tá faltando alguma coisa. Talvez seja a obediência que é necessária, que é pontual. Porque, né, a gente tem esse poder nas nossas mãos. A sensibilidade de ouvir, entender, parar um pouquinho, né? Exato. E refletir sobre o que está acontecendo naquele momento e pensar, será que eu vou ficar onde eu estou? E eu acompanho ele, né, no processo que ele quer passar, ou que ele tem que passar, ou vai gerar uma divisão, ou vai gerar uma aproximação, ou eu vou acompanhá-lo até que Deus me dê sabedoria para entender que aqui é o meu lugar. Sim. Né? Porque reino dividido não prospera, Não né? prospera, não prospera. Exatamente. E até então, né? Nós somos uma só carne, né? Eu tinha muito medo, assim, quando meu esposo... Eu sou nascida em berço cristã. Meu pai é pastor hoje da Assembleia, mais de 30 anos, e meu esposo não era. E aí, quando eu conheci ele também era católico, aí depois ele aceitou Jesus, e aí eu fiquei esperando ele todo esse tempo pra descer as águas. Eu sempre quis descer as águas, né, de menina. A gente nascida ali vendo tudo aquilo de batismo, dependesse alguns 5 anos queria descer. Mas eu, depois de que eu casei, eu falei, não, eu prefiro esperar, porque eu ficava com muito medo. Eu falava, se eu batizar e ele não for batizado, pode ser que ele dê alguma brecha para o inimigo de alguma forma entrar na minha casa e gerar uma separação, porque eu vou estar de um lado e ele vai estar do outro, porque ele não era cristão. Eu falava, Senhor, eu vou esperar o Senhor fazer a obra e eu só batizo quando ele batizar junto. Exato. E aí Amém. nós batizamos juntos. Glória a Esperei. Deus. Isso que é sabedoria, né? De você conduzir o seu lar, né?
É isso aí. Quando um não está tão alinhado, e você saber esperar o outro, o tempo do outro, né? É isso Isso mesmo. é muito importante. E aí, então, acho que entendendo essa conversão, vou fatiar aqui esse bolo. Como que a gente chega até a montanha? Ai, Jesus. Você sabe que, assim, a montanha, pra mim, o Rodrigo partiu dele à vontade, né? Nunca fui imposta por mim, até nada da conversão, em nada eu me intrometi nessa questão espiritual, né? Sempre foi dele. Os passos foi dele, né? Então, tipo assim, a montanha pra mim, eu não entendia o que era montanha, nem procurei saber. Uhum. Ele falou assim, amor, eu tô com muita vontade de participar desse projeto, né? Desses legendários aí. Eu falei, uns homens que caminham lá na montanha. Tudo de laranja? Vai ser escoteiro, né? Os homens que caminham lá na montanha. Só que eu não fui a fundo pra me saber, porque, tipo, não sei em que momento que eu estava naquele, né? Que eu não fui atrás de saber o que era ou como que era. Tanto que era bem recente esse projeto na Lagoinha Alphaville, né? Ou no Grito de Liberdade, onde ele se formou. Então, acho que foi o terceiro top que teve na Lagoinha. Era tudo muito recente. As gravações das lives eram tudo mandada pelo WhatsApp. Não tinha esse momento que tem hoje, não era online. Olha só. E eu não me aprofundei, pra você ter uma ideia. Eu não me aprofundei em nada. Simplesmente fui. Você deixou ele desfrutar o caminho e você desfrutou o seu. Deixei. Foi literalmente isso. Eu ocupada com outras coisas, né? E não me aprofundei no projeto em si. Tá. E o que aconteceu? Ele que fez todas as malas. Olha só. Ele que arrumou tudo, né? Organizou e subiu a montanha. Só que antes, eu como esposa cuidadora, né? Eu falei, amor, olha, acho bom você colocar isso, Tá bom. Você colocar isso. Isso aqui cabe, amor. Mas isso aqui cabe. não. Isso aqui cabe. Isso daqui é legal você levar. Gente, eu mandei café arábico pra minha esposa. Café arábico, 5 sachês de café arábico, gente. Não, meninas, deixa o marido desfrutar o caminho e vir o que vocês quiserem. Mas eu, como esposa preocupada, meu marido, se não tomar café, ele tem dor de cabeça. Então eu mandei o café arábico, muito fresco, né? Eu falei pra ele, leva 5 pra você dividir com os amigos. Facinho de fazer, né? Vai estar lá com a Ia ter uma aguinha quente. Cada um leva aquilo que quer. Exato. Ai, e aí você encheu a mala dele, quer dizer, com itens... Com itens que eu falei, ele tava lá certinho a mala dele, com as coisas da lista, tá? Ele seguiu a lista. Ele seguiu certinho e eu que, amor, acho que você tem, tá faltando isso daqui, isso aqui também. Pensar que não outra mala. Isso. Aí no dia seguinte, que foi o dia de deixar ele lá na Lagoinha, eu parei, porque a gente podia até então ficar ali naquele momento, né? Olhando tudo que tava acontecendo. E eu parei assim e fiquei olhando pra aquele processo todo, né? Parou uma esposa de legendário do meu lado, Milena Minsky. Ela é uma blogueirinha, né? Muito querida, muito amada, muito linda também. Vem caminhar com a gente, Ela parou do meu lado e ela foi ousada de um ponto que eu falei assim, meu Deus do céu, só pode ser o Senhor. Porque ela parou pra mim, assim, ela não me conhecia, ela não sabia quem era o Rodrigo, não sabia de nada a nosso respeito. E ela parou ali, ela falou assim pra mim, uma conversa do nada, assim. Ela falou assim, você gostaria de emagrecer? Nossa! Olha! Como meu Deus, assim, direta. Direta. Eu engoli, né? Falei assim, a Viviane morreu, né? Não, gente, a Vivi é linda. Assim, você olha pra ela e fala, não precisa emagrecer, né? Ela falou assim, você gostaria de emagrecer, né? Eu peguei e falei assim, vou responder. Gostaria. Eu já tentei, aí fiquei dando justificativas, né? Falei assim, gostaria, já tentei algumas vezes, mas nunca consegui. Ela foi muito pontual comigo. Ela falou assim, sabe por que você não consegue emagrecer? Aí meu Deus, é Deus. Gente. Meu Deus, é Deus. Aí na hora eu senti que eu falei assim, não, é Deus falando isso pra mim. Eu preciso ouvir. Aí atenta ao que ela ia me dizer, eu falei assim, tá, o que falta em mim que eu não consigo emagrecer? Aí ela falou assim, você carrega pesos
que não são seus. Nossa, Olha gente. só. Ela falou assim, são dele. E Nossa. apontou onde o Rodrigo tava. E apontou pra fila que ele estava, Olha, pra até família que arrepiei. ele tava. Meu Aí eu falei Deus. assim, gente, é Deus. Tá, ela falou assim. Gente. Aí ela começou a falar comigo. Ela falou assim, você precisa renunciar a esses pesos. Porque você está aqui, eu tô vendo nitidamente que você tá sofrendo. E por que você tá sofrendo? Aí eu falei assim, não, porque eu coloquei isso, porque eu coloquei isso, porque eu coloquei isso na bolsa dele. E eu sei que vai acontecer consequências por isso. Uhum. Aí ela falou assim, por que que você fez isso? Por que que você se intrometeu no processo que é dele? Aí eu falei assim, ela falou, porque você está se colocando no lugar que não é seu. E aí eu falei, meu Deus. Isso não é só aqui na mala, é na vida, né? E você achando, não, já tô convertida, já tá tudo bem. Aham. Só vou acompanhar meu esposo. E não tá tinha tudo vivido certo. nada do processo. É verdade, tinha nem começado, né? Não Você nem participou. Não você participei, não participei do processo teve dos live, 21 né? dias, que tinha a questão dos vídeos. Mas eu nem abri um vídeo, Uau. entendeu? Eu não abri. Falar assim, não, eu abri pra ouvir um. Não abri. Nossa. Eu não sabia o que era, eu não conhecia. Ela foi boca de Deus pra te Ela trazer foi. uma verdade. Aham. Ali Nítida, talvez começou a sua nítida. montanha. É, Porque foi a ali primeira começou. palavra que você ouviu. Ali que fazia começou. sentido. Ali começou. E aí, um ponto, né? Acho que a gente vai fazer um parênteses aqui. Quem olha a Vivi... Não que a Vivi não seja linda e maravilhosa, mas a Vivi está transformada, assim. A Vivi compartilhou uma foto, a gente vai compartilhar esse antes e depois dela. Aquela foto que você tem foi quando ela te abordou. Isso. Você não tava meses naquela época. Vivi, você é outra pessoa. É assim, outra gente. pessoa. É outra pessoa. Glória a Deus. Amém, amém. E depois, acho que nesse processo, por isso que eu tô no parênteses ainda, foram quantos quilos e toda... Foram 30 quilos a menos Gente... quando eu soltei a direção da minha casa, né? Porque nós viemos, tanto eu como o Rodrigo, a gente veio de mulheres muito fortes. Uhum. De mulheres que cuidavam de tudo. A mãe do Rodrigo, até a roupa. Não sei se sogrinha me perdoa. Sogra sendo sogra. Sogra, me perdoa. Sabe? Até o que o meu sogro vai vestir, ela que conduz, sabe? Então, tipo, a condução da casa. Então, minha mãe também, em paralelo, assim, tinha um pouco disso, sabe? Não tão intensamente quanto a mãe do Rodrigo, mas... o Rodrigo se acomodava nessa situação, Uhum. né? E eu assumia coisas que não eram minhas mesmo. Os pesos que eram de responsabilidade dele, que eu tava assumindo em casa. E aí veio à luz tudo isso no Legendário, sabe? Veio à luz mesmo, clareou de uma forma sobrenatural. Amém. Você foi largando isso e foi a transformação da Vivi foi tão nítida, assim, eu tive a honra de depois servir, acho que umas 2 ou 3 montanhas com a Vivi, e cada montanha tava mais linda, assim, ó. Ela voltava, ela foi ganhando mais tempo. Nossa, agora a Vivi tá assim. Nossa, agora a Vivi tá assim. Gente, quero ser igual a Vivi. Agora dica pra gente. Mas acho que vai melhorando, né? Porque você vai se dando mais esse tempo de qualidade e vai olhando pra você, né? Isso. Mas o Rodrigo fala muito isso, que a montanha na minha casa foi minha. Entendeu? Amém. Porque ele fala, a transformação que eu tive foi grande, mas a sua transformação foi maior ainda. Como que explica? Né? É Deus puro, que veio trazer a revelação, tudo aquilo que precisava ser dito pra mim, né? Me conduziu pro lugar certo. Que apesar de eu ser uma esposa obediente, mas eu era uma esposa controladora. Eu estava com o controle da minha casa nas minhas mãos. E eu recebia direções dele que não eram era dele. Ele precisava se posicionar. Então, a minha primeira montanha, ela teve o nome de renúncia. Eu precisava renunciar. Até os quilos que eu pesava, né? Olha só. E é tão difícil a gente chegar nessa conclusão, né, Vivi? Aham. De largar algumas coisas. Que às vezes a gente é apegado, né? A gente, ser humano, se apega a pequenas coisas que não agregam em nada à nossa vida, né? Exato. E é sobre isso, gente, olha. É. Eu vou me emocionando, Vivi. É sobre Eu vou me hábitos, né? emocionando, mas é isso. São hábitos. A gente precisa transformar os nossos hábitos, né? Exato. Transformar a nossa mente, renovar a nossa mente todos os dias, tomar novas decisões, né?
todos os dias. Hoje eu vou ser uma pessoa melhor do que fui ontem, né? E seguir em frente, não se acomodar no mesmo que aconteceu ontem, né? Você tem que sempre aprender um pouquinho cada dia, né? Um passo de cada vez. A transformação é diária, né? E até porque, Vivi, você é mãe de meninas, né? Uhum. E aí, assim, o que a gente deixa de legado, né? Porque nossas filhas, querendo ou não, são um espelho, né? De tudo aquilo que a gente faz e pratica. E se talvez esse cuidado com você não fosse tão importante, é um hábito futuro que a sua filha pudesse ter. E aí, você fazendo isso, talvez você mudou até ser um espelho melhor para ela. Exatamente. E... como que eu posso falar isso? Assim, a minha autoestima também foi, né? Assim, eu tinha perdido, eu estava num lugar onde não era o meu. Então, a autoestima também morreu. Porque eu não me olhava mais. Eu não me via naquele cenário que depois você vai divulgar aí com as mulheres. Não me via nesse lugar. Então, as minhas meninas também, tipo assim, o que tá acontecendo, né? Minha mãe não é... acho que nem passava isso pela cabeça delas, mas eu sei que muita coisa mudou, né, sabe? A Isa sempre é muito vaidosa, a Giovana também é vaidosa, mas eu não me via mais. Tanto que eu achava, nossa, ela, mãe, você não vai colocar, por que você vai com essa roupa, mãe? E eu, tipo assim... Não, hoje você pode usar a roupa dela. Hoje, assim, é um guarda-roupa só na casa da Vivi. Eu tô imaginando, tá? Um guarda-roupa só na casa dela e ela e as filhas dela dividem a roupa que quiser. Amém. Tudo certo. Eu acho que é muito, muito bonito isso, mas que bom que você também pegou essa rédea. Eu acho que aí a gente começa a primeira transformação, né? Mas Isso. lá da montanha, então você ouviu essa palavra... Exato. Vou falar que despachou o Rodrigo. Despachou o Rodrigo pra subir. E aí, não sei se você já tinha esse costume, não, de ficar esse tempo longe. Como é que foi esse primeiro período? Porque você até então não estava mergulhada no processo. Sim. E do nada, 3 dias ali longe do marido, né? Na verdade, o Rodrigo, o último emprego dele, ele ficava 15 dias fora. Então, pra mim, esse tempo foi super tranquilo. Eu não... Mesmo sem comunicação? Assim, a comunicação talvez pegou, sabe? Mas assim, não foi tanto. O que pegou em mim mesmo foi... como eu não vivi o processo antes, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Tanto que a quinta-feira, que é a quinta da montanha, que a gente fala, foi o pior dia da minha vida. Sabe? Olha só. Eu não consegui sair da cama. Gente. Sabe? Nossa. Foi muito forte, assim, pra mim, nessa questão. Porque eu não tava entendendo o que era, não tinha ouvido nem falar o que é. Gente, o que tá acontecendo? Porque na época o check-in era quarta, né? Naquele... Era quarta-feira, sim, era então, quarta, quinta, já era era. o primeiro dia dele. Era o D1 que eles chamam, né? Então, o D1, pra mim, foi horrível em casa. Gente, o que tá acontecendo? Eu parecia que eu tava com um dengue. É normal, acontece com frequência. Acontece. Nossa, gente. Eu tava muito... gente, o que tá acontecendo? Uma dor no corpo, uma dor na cabeça. Tipo, não tinha... doía até o osso. Tá. E eu, gente do céu, é espiritual isso. É muito espiritual. Aí eu fui... foi daí que, então, eu falei assim, deixa eu ver o que é o Legendário. Tá. E aí eu comecei a participar dessa live da Quinta da Montanha. Na sexta-feira entrei no 8h30 na oração que tinha da manhã. E aí fui conhecendo o que era. E aí o Rodrigo volta no domingo. Sábado. Você preparou casa? Preparei. Deu tempo de você ver sim, isso? Tá deu bom. tempo. Daí fui onde eu fui me inteirar tudo. Daí eu vi que tinha toda a recepção, os balõezinhos laranja, preto. Já estava de laranja. Já estava de laranja. Já tinha comprado já o projeto na minha casa. Não, e assim, e quando você descobriu? Aí uma dúvida minha mesmo, né? Assim, quando a gente sabe do Legendário, a gente espera algum tipo de transformação, né? Às vezes é uma aproximação com o Legendário número 1, com o nosso Jesus. Às vezes é uma transformação em algum outro ponto ou não, principalmente para quem não é cristão ou para quem não esteja perto ou próximo ali do que deveria ser de fato como homem, né? Mas depois que você entendeu, você esperou alguma coisa dele? Assim, olha, eu espero que ele volte isso melhor ou não. Porque ele já era cristão, já era batizado, já servia. Você teve alguma expectativa, assim? Posso te falar a verdade? Por favor, estamos aqui entre amigas. E amigas assistindo também. Nada. Olha, então... Nada. Não esperava nada. Tá. De verdade. Não sabia o que podia esperar de mim. Mas na quinta-feira eu entendi
que era grande, que era um projeto grande, espiritualmente falando, né? E aí passou-se quinta, sexta, no sábado eu fui receber. E o Rodrigo sempre foi uma pessoa que teve muita dificuldade de ter uma comunicação com o Senhor. Ele tinha dificuldade de orar, né? Mas achava que tava tudo bem, entendeu? Meu casamento tava tudo ótimo. Não tinha nada que eu quisesse mudar no Rodrigo, né? Até então, porque ele já tinha sido nesse processo de conversão. A gente fazia 2 anos que estava servindo na nossa casa, né? Na nossa igreja local. Então, olhando superficialmente, tava tudo bem, né? Tudo 1000 maravilhas. Até a minha questão pessoal mesmo, né? Eu tive essa luz quando eu fui deixar ele. Então, pra mim, tava tudo bem. Eu estava gorda na minha proporção, eu estava feliz na minha proporção, meu casamento estava tudo bem. Então, eu não tava esperando nada. Sim. Entendeu? Só que quando ele chegou total. Foi aí que eu me apaixonei pelo projeto. Você não tinha expectativa nenhuma. Nenhuma. Uau! Essa foi a minha reação. Uau! Meu Deus, o que é isso? O que aconteceu naquela montanha? Exatamente. O que aconteceu? Cadê o meu marido? Jesus fez um upgrade. A gente já começa a se emocionar lá na recepção, né? Na igreja. Meu Deus. Meu Deus, quando eles entram. Até hoje eu sinto, sabe, um coração acelerando, um frio na barriga. A atmosfera espiritual que se cria, né, na volta deles. Sim. De tantos homens transformados, rendidos, né, que tiveram um encontro com o Senhor. Aquela atmosfera contamina a gente que não tem como não se apaixonar. Você não sabe como seu marido vai, até porque demora um tempo, né? 1h30, 2 horas do culto, né? Dos legendários. Então a gente não sabe. A hora que eu vi o Rodrigo, que meu Deus, o que aconteceu aqui? Pulando, cantando. Cadê meu homem? Ficou na montanha. Ficou na montanha. Sabe, assim, ele chegou em casa e aquele nosso primeiro encontro foi igual a Maria disse agora. Eu chorava, ele chorava mais ainda. E aquele amor, eu falei, gente, eu nunca vi meu marido, nunca senti esse amor, sabe? Sim. Era um amor genuíno, um amor do Senhor. Entregue, derramado, né? Exato, de quem realmente viu o Senhor, sabe? De quem realmente teve esse contato direto. Amém. E assim foi, quando eu toquei nele, que eu vi lá aquele abraço carinhoso, aquele amor. E ele, vocês são tudo na minha vida. Meu Deus. Sabe, assim, 18 anos de casamento agora, né? Que eu ouvi. Tão sincero, né? Tão sincero isso tudo, né? São detalhes, assim, que fazem toda a diferença pra gente, né? Exatamente. E Deus é tão perfeito que Ele ajusta todos os parafusos aonde tem que ajustar, né? Sim. Então, assim, para você é uma frase como essa, para outra mulher é uma outra atitude, para uma outra é uma outra atitude, e eles voltam realmente, acho que, cirúrgicos naquilo que precisa, né? Exatamente. E aí eu entendi, assim, tudo, sabe? Parecia que talvez se eu tivesse participado desses 21 dias antes, teria sido muito maior que Deus poderia ter feito. Mas foi tão grande quanto, sabe? Porque eu falei, meu Deus do céu. E aí ele chegou em casa, aí aquela preparação, ele se emocionou, ele chorou. Aí foi tomar um banho. Eu falei, agora ele vai querer descansar, né? Tá cansado. Sim. Porque ele, assim, ele adora uma caminha, né? Adora descansar, adora um repouso. Falei assim, agora é o momento dele repousar, vou deixar. Depois, se ele quiser conversar, né? Mas ele tomou banho e veio pras cozinhas e falou tudo que aconteceu, não sei o quê, que foi isso, que foi aquilo. E ele falou pra mim assim, amor, tudo que eu recebi na montanha, uma coisa é necessária. Que a gente renuncie muitas coisas aqui em casa. Você precisa renunciar à posição que você tem e eu preciso me posicionar naquilo que eu preciso ser, que é o seu sacerdote. Amém! Gente, nossa! Que forte! Meu Deus! Produção, isso dá um corte. Com certeza, gente. Quantas mulheres esperam ouvir isso, né, Vivi? E Vivi. Quantas mulheres? Vivi. E Vivi. Nossa, gente, isso é muito forte, isso é muito poderoso. A montanha realmente transforma, gente. Então,
leve o seu marido. Quer dizer, mande o seu marido para a montanha. Empurre seu marido Isso. pra montanha. Gente, eles são forjados. E a gente aqui também, né? A gente é forjado o tempo todo. Muito. E a gente, muitas vezes, acha que a montanha é para eles. Aham. Mas a montanha é nossa também, Total. né? No entanto, que são 21 dias antes que começa o trabalhar feminino, né? Das esposas, dos participantes. São 21 dias, são 3 dias que eles estão lá na montanha. E depois são mais 31 dias. Então, com o trabalhar nosso, feminino, das esposas, são 55 dias. E eles são 3. Sim. Por quê? Por quê? Já começa aqui. Ele chega onde a mulher orou primeiro. Então, existe também, acho que esse trabalhar da mulher, mas tudo começa, eu acho que também com esse moldar. Porque não adianta o homem chegar transformado e chegar em casa ter uma mulher que não tope dar o chapéu para ele, que é dele, né? Exatamente. De ser Abrir do mão do sacerdote, controle, né? Do que de ser não o é sacerdote sua da casa. responsabilidade, né? E entregar, eu acho que um pouco, não é nem fardo, eu acho que nós, quando Deus nos criou, Ele colocou a gente para fazer cada um o seu papel. E quando a gente assume um pouco desse papel que ele não é nosso, isso realmente traz dores que são, assim, irreparáveis até, se Exato. você não passa esse controle. E que bom que ele fez isso com você, assim, Exato. que foi a primeira coisa que ele fez. E ali você já percebeu, acho que a primeira transformação. Aí foi quando eu fui mais querendo saber, me aprofundar mesmo, né? Eu falei assim, não, isso daqui realmente tem um direcionamento de Deus. Isso aqui é Deus puro, né? E quando a gente criou, né, o Mulheres Forjadas, foi justamente para isso. A gente tem todo esse cuidado com as mulheres. Eu amo servir também. E de novo, né, você foi um espelho para mim sobre esse servir. E para mim é uma honra hoje também servir outras mulheres nesse ministério que é o Legendários. E depois o Mulheres Forjadas é um grupo das esposas e de mulheres que sejam familiares de Legendários pra gente caminhar junto nessa jornada, porque assim, a gente passa por muitas lutas nesse processo, né? Uma vez que voltou, vai ser perfeito pra sempre. Todo mundo erra, todo mundo precisa de oração, todo mundo tem alguma recaída ou uma coisa ou outra, mas é o que meu marido fala. Eu subo pra montanha porque a montanha me aproxima de Deus e eu quero estar cada vez mais próximo e trazer essa atmosfera pra minha casa. E aí o grupo, a gente tem ali alguém pra você ombrear, alguém pra você andar, porque mulher sozinha também é uma presa fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Eu falo isso porque, com propriedade até, né? Diante de tantas mulheres que a gente cuida, né? Nesse projeto. Eu falo que, igual eu falei no começo do podcast, nós temos o poder de ser a Eva, que dá o fruto, que dá o pecado na mão do nosso marido, ou ser a Esther, que ora, Amém. que se ajoelha, que jejua, né? Amém. Porque ou o poder tá na destruição, ou o poder tá na edificação. E tá nas nossas mãos. Senão Deus não tinha dado tanto exemplo feminino na Bíblia, né? A gente vê o posicionamento de Sara, quando coloca Ismael através da vida de Agar. Ou Maria, que coloca Jesus. Sim. Quem você quer ser na sua casa? Você quer ser Sara ou você quer ser Maria? Você quer ser Eva ou você quer ser Esther? Entendeu? E é sobre isso o projeto. Porque eu falei desses 55 dias porque a gente realmente forja mulheres nesse período. Porque é na transformação feminina que se conclui todo o processo do masculino. Senão, eles não precisariam ficar 3 dias na montanha e a gente 55 em cima dela. E é verdade. E durante as lives, assim, que a gente... Acho que, assim, é unânime que em todas as lives, em algum momento, você escuta: nossa, eu precisava dessa palavra. Nossa, eu fazia isso e eu achava que era tudo culpa ou tal do meu marido, mas eu também preciso de uma transformação. Pena daquelas que não são todas que participam. Eu acho que em uma das minhas servidões agora, eu fui falar com uma das esposas, e aí ela falou assim: não, eu nem quero saber disso, eu não vou participar, eu não concordo. E aí eu falei pra ela, olha, você
nem sabe, mas essa vai ser a maior transformação da sua casa. Exato. E depois a gente vai conversar sobre isso. Mas não ter esse apoio já é uma luta. A gente também tem essa luta com a mulher, que às vezes ela bloqueia também, né? Ela não quer essa transformação do marido. E muito menos dela. E quando eu pego situações assim, de que a mulher não... eu oro pra que seja como o meu caso, entendeu? Amém. Porque eu não fui resistente, não teve resistência da minha parte, mas não teve interesse, Sim. né? Porque daí só depois que eu fui entender tudo que estava acontecendo. E aí eu me enfiei de cabeça nesse projeto, entendeu? Eu me enfiei e falei assim, não, isso daqui é muito de Deus. E aí foi. Tanto que tudo aquilo que eu não participei no começo, eu participo agora. Né? Os 21 dias, os 31 dias. Então, assim, a minha montanha que eu não vivi por completo, eu vivo em todas elas. Então, que na oitava já, né? 8ª montanha. 8ª montanha. 8ª montanha, 8ª live das mulheres, 8º 31 dias. E assim, cada dia é um dia diferente. Cada montanha é uma montanha diferente. É uma montanha que Deus me usa de uma forma, me usa de outra, mas é sempre um sobrenatural. E a Vivi é tão especial, assim, que quando você serve, tem vários momentos de servidão, né? Exato. Então você pode servir só no final, você pode servir no começo, mas uma das coisas tão importantes, a Vivi serve com a palavra em algumas vezes. Então ela traz ali realmente essa palavra, ela ministra, então ela penetra no nosso coração de uma forma que a gente não consegue ali tirar mais. Então é um cuidado todo especial da sua voz ali, você ser voz do Espírito Santo para nós mulheres. Então que Deus continue te usando. Glória a Deus. É muito especial. Tudo por Ele, pra Ele. Amém. São muitas coisas. Amém, gente. E aí eu acho que tem uma das coisas assim, por que hoje você se considera uma mulher forjada, assim? Boa pergunta. Tantas coisas, né? Muitas coisas. Eu acho que eu sou uma mulher resiliente, sabe? Eu tive paciência, eu tive espera, eu tive todo um processo de silêncio, que eu tive que só entender os desígnios de Deus mesmo, sabe? Em oração. Não tem um lugar melhor para você se forjar do que diante dos pés do Senhor. Amém. E foi isso que aconteceu, sabe? Assim, tive que... Quando o Rodrigo voltou da montanha mesmo, ele demorou para me contar uma coisa que possuía um sentimento dele muito forte. Uhum. E quando ele... Foi 2 vezes que ele precisou fugir daquela situação, porque foi palavras que ele recebeu de que ele precisava me contar, para que ele pudesse reviver a transformação verdadeira de que o Senhor tinha para ele, com ele. E até que ele não conseguiu mais fugir daquela situação, porque o Senhor persegue mesmo, né? Persegue. Não há nada oculto para o Senhor. Não tem. E para mim, assim, foi onde eu precisei mais de forja. Foi quando ele sentou comigo e ele falou assim, eu preciso te contar isso. Só que eu preciso que você me perdoe. Uhum. E aí, ele contou pra mim que linkou ainda mais todo o processo. Porque eu falei, onde eu estava? O que eu estava fazendo pra acontecer tudo isso na minha casa e eu não ver com os meus olhos ou não perceber? E aí, ele falou assim pra mim, aconteceu isso. O Senhor me pediu pra te contar. Porque só a partir disso que eu preciso trazer a revelação é que minha casa, é que eu serei limpa e que eu não virei mais pela culpa do pecado, né? Uhum. E eu, nesse momento, me senti terrivelmente forjada. Porque eu só tinha uma direção: perdoar. Não tinha outra escolha, né? Porque se o Senhor pediu para ele trazer a revelação, é porque o Senhor queria que a minha posição também fosse essa. De perdoar tudo que ele tinha feito. Uhum. Demorei um tempo, né, nesse processo de forja, né? Porque quando um homem traz da montanha uma revelação que ele esconde, né? É porque é algo grande. Sim. E eu demorei um tempo, tive que conversar, de ser discipulada. Mas eu sabia que
Deus não esperava outra coisa de mim a não ser perdoar. E aí foi o momento que eu, nesse processo, onde eu mais me forjei. Falei assim, o perdão, ele precisa ser liberado. Amém. Amém? Então, assim, é isso. A minha maior forja nesse processo foi esse. E hoje eu sei que grandes são as coisas que o Senhor tem pra gente. Porque não é fácil passar por você achando que tava tudo certo, que tava tudo bem, né? Sim. Que não tinha defeito nenhum no seu casamento. O Senhor traz várias coisas à revelação. E aí? Sim. Como você não se forja diante de um cenário assim? Não tem. Não, e olha só como que até o oculto é tratado na montanha, né? É por isso que a gente fala que Deus tem um tratar com cada pessoa de uma forma diferente. O dos homens é na montanha. Exato. Porque lá ele consegue tratar todas as áreas, até para que ele conseguisse trazer isso para você. E fico feliz que ele tenha feito assim, que vocês tenham passado por isso e hoje caminhando com o Senhor ali embaixo de toda a bênção, né? Com as mãos do Senhor sobre a sua família, sem nada oculto. Exato. Até porque o processo de conversão do Rodrigo tem 4 anos, né? Ele ainda é um bebê espiritual, digamos assim. Então, ele precisou realmente limpar a casa. Porque é isso que o Senhor faz com a gente, né? Na montanha, principalmente dos homens. Ele vai limpando cômodo por cômodo. Para que ele possa penetrar totalmente. E transbordar. Exato. Amém. E aí vem a decisão, né? Uhum. Eu sigo por aqui, eu sigo por aqui. Eu libero perdão ou não libero perdão? Eu finjo que liberei e na primeira oportunidade eu já jogo, né? Tudo à tona. Então, isso é muito importante. A gente tá forte no Senhor, né? A gente ouvir e seguir os passos do Senhor, porque Ele perdoa a gente em tantas coisas que a gente já fez, né? E então a gente tem que perdoar o próximo. E perdoar o próximo não significa que você, não no seu caso, mas em qualquer tipo de perdão, você precisa conviver. Você perdoa porque Cristo te perdoou, né? Verdadeiramente. Então, você perdoa e você é livre, você fica leve, né? 70 vezes 7. E a gente é tão impactado pelos testemunhos que vem aqui, né? Porque a gente espera uma coisa, vai colhendo e vai descobrindo e vai aprendendo outras coisas. A gente vem falar tanto, como é que foi a transformação do seu marido? Como é que foi o seu marido? Fala dele. Mas eu percebo que em você resgatou a sua identidade, assim, Exato. Né? Literalmente. E colocou cada um no seu papel, assim. Exato. Eu acho que foi tudo reposicionado, assim. É quase que um jogo de xadrez que você coloca ali cada um no seu papel para que tudo flua. E os dois têm que estar dispostos a isso, né? A mudança e o novo começo, né? Então... Exatamente. Deus faz tudo novo de novo. Amém. Continua fazendo. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus sempre. E o perdão, né? Eu ouvi muito isso nesse processo que eu demorei até para assimilar toda essa verdade que ele trouxe à tona da montanha, né? Uhum. E conversando com uma pastora, ela disse assim: você sabe o que significa perdoar? Aí aí ela falou assim: perdoar é você perder. Perder para que o seu casamento ganhe. E aí eu falei: tá aí a chave. Tá aí, meu casamento é que ganha, não sou eu, né? Sim. E aí a gente caminhou nessa verdade, graças a Deus, assim, a gente só tem colhido o Rodrigo cada vez mais. Foi a primeira montanha, depois ele foi cada vez mais se intensificando. Hoje ele é um homem que ajoelha, ora, se dobra, se derrama, se entrega, sabe? Pra mim hoje não tem... Tudo se passou, sabe? As águas se passaram, fluiu. Deus fez a limpeza que precisava ser feita. Que eu não enxergava, que eu não via, que eu não me via, eu não via meu casamento da forma que eu vi depois da montanha. E é por isso que eu me entrego tanto nesse projeto. Amém. Dá pra ver o seu coração, assim, tudo que você faz. E a sua família realmente é uma bênção, é um exemplo. É tão bonito ver vocês servindo junto, né? Servindo, acho que isso de exemplo. E vocês conseguirem hoje estar lado a lado, né? Sendo um só nesse projeto, seja na igreja local, abrindo a sua casa para receber pessoas,
para falar do amor de Deus. Eu fico vendo Deus lá do céu com Jesus sorrindo, né? E vendo assim, minha filha obediente, realmente seguindo ali os meus passos e tudo aquilo que eu preparei para ela um dia. Porque se você olha para trás, a gente olha e fala, quem sou eu, né? Se talvez a Vivi lá de trás olhasse para você hoje, não estimava que hoje você estaria vivendo toda essa plenitude, né? E estaria servindo até outras pessoas, né? Abdicando do seu para estar ali em prol do outro. Então isso é muito bonito. É que a transformação da minha casa foi tão grande que eu não tenho como pagar. Amém. Eu não tenho. O preço já foi pago. Já foi pago. E uma das coisas que eu perguntei pra Vi, eu falei, fala uma frase que te representa. Eu até anotei de tão bonito que eu achei, porque eu vou levar pro meu coração também, que tá em Provérbios 31:25. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, assim. Provérbios. Acho que esse sorrir diante do futuro não teria uma característica melhor, assim, para conseguir te descrever. E aí eu queria que você, Vivi, falasse com essa mulher que está em casa, que às vezes está passando por uma situação parecida, que não tem mais esperança, que talvez precisa ali de uma última chance para ter uma transformação do lar. Se você recomenda esse processo, esse movimento do Legendários, para que ela tenha realmente uma transformação. Amém. Amém. Sim. Eu falo que se você está disposta a pagar o preço, com certeza, mas aí a disposição não precisa ser... Não adianta nada você mandar ele se você não for junto. Então, se você estiver disposta a ir junto com ele para a montanha, eu acredito que sim. Que é uma excelente ferramenta. Aconteceu na minha casa, aconteceu na vida de tantas mulheres que eu já presenciei, né? Inclusive, semana passada, igual você falou da Ingrid, que foi o último caso que a gente pegou. Então, assim, se você está disposta a caminhar com ele, a ir junto para a montanha, com certeza, é uma ferramenta que vai abrir muitas portas. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Em São Paulo, dependendo da montanha, Vivi. Eu vou te servir. Lá pra te servir exatamente. E vai ser um prazer ali no dia do chá, a gente dar um abraço nessa mulher e a gente também realmente cuidar dela, né? Estarei lá, com certeza, para receber com muito amor, para poder ministrar na vida de cada uma, para poder falar do amor do Senhor. Amém. Esse é o meu papel hoje. Amém, Vivi. Olha, eu fiquei assim, nosso tempo aqui já esgotou, mas eu fiquei com muito gostinho de quero mais. A gente nem falou das montanhas, praticamente. A gente tem muito episódio, né, pela frente. Vai precisar de um parte 2 ou parte 3 depois. Mas eu vou caminhar para os recadinhos finais. Então, depois eu vou passar para Maria despedir da Vivi. Mas eu quero agradecer você também por sua audiência, por estar acompanhando o nosso canal. Eu espero que de alguma forma edifique também a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero reforçar que a gente está aqui por amor. Esse é um projeto social, a gente não está sendo pago para poder falar bem desse movimento ou não. A gente está sendo aqui, a gente está trazendo histórias reais de pessoas que foram transformadas, assim como a gente transformou a nossa vida também através do movimento aqui do Legendários. Se você é uma mulher e precisa de ajuda, fala, não, eu preciso disso, eu não sei nem por onde começar, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, a gente vai pegar na sua mão, vai te ajudar, seja o país que você tiver ou a cidade que você tiver, vai ver um tópico que seja ali próximo para poder te apoiar com isso. Se for uma questão financeira e falar, olha, não consigo pagar pelo movimento, porque existe custo, né? São 3, 4 dias na montanha. Entre em contato com a gente aqui, tanto a gente tem o grupo de mulheres forjadas, mas tem um grupo dos homens forjados, formados pelos nossos esposos, o Eduardo, meu marido, o Hugo, o esposo da Maria, que se vocês passarem pelo crivo social, você pode subir essa montanha sem pagar por ela, mas para você ser transformado de fato, porque um homem transformado, uma mulher transformada, você muda gerações. E assim, não há dinheiro que mensure uma geração transformada, tá? E se você é uma esposa de Legendário, tem uma história maravilhosa para contar e dividir com a gente, vem, procura a gente também. O nosso estúdio ele fica aqui em São Paulo, na capital. Você vem gravar com a gente, escreva aqui nas nossas redes. E a gente tem um grupo do WhatsApp. Também chame para poder você caminhar conosco, tá bom? É uma bênção e é uma honra ter vocês aqui. Maria? Gente, obrigada, Vivi. Imagina. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua vida. Glória a Deus. Que Ele derrame alegria, paz, perdão,
Amém. Que o Senhor derrame milagres na sua casa, na sua vida, para você continuar servindo e servindo com tanto amor e alegria. Eu recebo em nome de Jesus. Obrigada por estar aqui. Amém, amém. Obrigada, Vi. Amém, gente. Obrigada a vocês. Imagina, foi? Deixa eu dar abração. E aí? Como é que fomos? Ai, gente, só a parte... Vou tirar uma foto da mesa depois. Não, mas a gente vai ter que fazer parte 2, não vai dar. A hora passa muito rápida, Vi. A gente vai ter que fazer tanta milagre. Pois é. Todas as montanhas. Vamos fazer parte 2. Sério. Vi, a gente vai ter. Obrigado mesmo, viu? A gente já vai fazer, ó, maio talvez já faça uma parte 2 pra você contar essas coisas da montanha. Porque você viu, vai passando a hora, pensar que não.